Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. O versículo destacado por Emmanuel, norteando este capítulo, encontra-se na carta de Paulo a Tito, uma das 3 epístolas chamadas pastorais. Tito foi um grande colaborador de Paulo em suas viagens missionárias e no auxílio às comunidades cristãs por ele fundadas, tornando-se seu herdeiro espiritual. Nesse versículo, então, bem ao seu estilo, Paulo é enfático, firme com relação àqueles que, estando vinculados ao cristianismo ou já conhecedores das leis divinas, das revelações feitas por Jesus, ainda assim seguiam numa postura totalmente contraditória ao que haviam aprendido e àquilo que divulgavam. Podemos assim perceber que essa postura de incoerência, principalmente no campo da religiosidade, é uma das práticas mais antigas da humanidade. Existia no tempo de Moisés, no tempo de Jesus e continuou ao longo dos séculos até os dias atuais, sendo um dos grandes desafios para o progresso moral da humanidade. Aqueles que são contraditórios, incoerentes com aquilo que prega a religião adotada, são, na verdade, os que a ela mais trazem prejuízo. A feição mais sublime, mais elevada do Espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, é a de resgatar o Evangelho, tendo como principal finalidade a transformação moral dos indivíduos e, por consequência, da sociedade, vindo em tempo certo cumprir a promessa do Cristo de nos enviar o Consolador que restabeleceria todas as coisas. O título desta lição, Agir de Acordo, significa agir com coerência, de acordo com aquilo em que se acredita. Porém, a crer e crer. Muitos creem, mas não praticam, creem, mas não se convertem. A doutrina do Cristo precisa ser aprendida e principalmente sentida para ser praticada. É a doutrina da prova e da experiência pessoal, diz Vinícius em seu livro Em Torno do Mestre. Ninguém saberá o que significa amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal,
enquanto não esvaziar o coração de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento. Aquele que nunca derramou uma lágrima de dor ou de arrependimento, nunca saberá o valor das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para os orgulhosos e poderosos da terra, as palavras: vinde a mim, vós todos que vos sentis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, não têm sentido algum. Mas os humildes, pequeninos e sofredores sabem perfeitamente, por experiência própria, o seu valor e o que elas significam. Muitos poderão conhecer as máximas e os preceitos deixados pelo Cristo em seu Evangelho, porém poucos são os que as sentem pelo coração e as praticam. Como dizia o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, só o homem espiritual entende o que é espiritual. O Evangelho é uma mensagem que convida o homem para entrar no reino de Deus. Entretanto, para alcançá-lo existe uma condição imprescindível: converter-se. Converter-se significa mudar, fazer a travessia, tomar outro rumo diferente daquele em que estamos. Significa deixar para trás velhos hábitos, conceitos, valores que não se coadunam com a realidade cristã. É deixar de viver somente para a carne, é não viver de ilusão, de fantasias, porque o reino de Deus é o reino do Espírito, da verdade e do amor, não havendo lugar para iniquidades. Para o cristão, ser coerente é vivenciar o Evangelho de Cristo em sua plenitude. Como pontua Kardec no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as qualidades do homem de bem, aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ele tem fé em Deus, em sua sabedoria, em sua justiça e bondade. Tem fé no futuro, razão de colocar os bens espirituais acima dos materiais. Enfrenta todas as vicissitudes da vida, ciente de que são provas ou expiações, aceitando-as sem queixas, sem murmúrios ou lamentações. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. A caridade é o seu guia. Perdoa sempre, a exemplo de Jesus. É indulgente com as fraquezas alheias, sabendo que também é carente de indulgência de nosso Pai. Busca e trabalha as suas imperfeições incessantemente, sem apontar as imperfeições do outro. Não se envaidece com o que possui, porque sabe que, como lhe foi concedido, poderá lhe ser tirado. Trata a todos com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Esse não é um rol exaustivo de qualidades, mas todo aquele que se esforça em conquistá-las estará no caminho que conduz à perfeição. O cristão sincero, seja ou não espírita, é aquele que se preocupa em melhorar a si mesmo. É alguém que luta consigo mesmo para aperfeiçoar-se e agir coerentemente com o Evangelho de Jesus, que é a base da doutrina espírita. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116, Agir de Acordo. Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.